Lição 121 do livro de exercícios de um curso em milagres, comentários de Ken Wapnick. O perdão é a chave da felicidade. Comentário. Nessa lição muito importante, encontramos o contraste entre o perdão e a falta de perdão que o ego gostaria que praticássemos. O símbolo da chave é importante considerando o que o ego faz com nossas mentes. Quando o tomador de decisões foi convencido pelo ego a escolher a individualidade em vez da unicidade, persuadido no instante ontológico a escolher a interpretação do ego sobre a diminuta e louca ideia em vez da interpretação do Espírito Santo, e, portanto, a acreditar em sua mentira de individualidade, foi como se o Espírito Santo tivesse sido trancado fora do caminho, na mente certa na qual ele habita. A culpa na mente errada, então, substituiu o amor e a expiação da mente certa do Espírito Santo em nossa consciência. Nesse ponto, o ego nos fez ver a culpa como tão intolerável que tivemos que deixar a mente inteiramente e fazer um mundo, enclausurando-nos em um corpo. Consequentemente, não só a mente certa se tornou separada da consciência, mas a mente errada também. Toda a mente dividida, em certo sentido, passou a estar trancada em uma caixa ou tumba, com a chave claramente oculta dentro do corpo. O perdão, então, é a chave que abre nossas mentes. Esse é o nome que o Um Curso em Milagres dá ao processo de perceber que o que nos transtorna não é o que está acontecendo dentro do nosso próprio corpo ou no de outros. Nossa culpa nos transtorna. Essa compreensão destranca a primeira parte de nossas mentes. Indo para a mente errada e olhando com Jesus para a sua culpa, percebemos que ela também foi inventada. Nosso reconhecimento faz com que ela desapareça, o que destranca a mente certa, onde o princípio da expiação espera por nós. O perdão, portanto, abre a mente que o ego trancou. Ele nos disse que a felicidade é encontrada no mundo, atendendo nossas necessidades corporais. O Espírito Santo, por outro lado, ensina que a felicidade real vem quando destrancamos a presença do amor que tínhamos enterrado, aparentemente para sempre, em nossas mentes. Essa lição maravilhosa nos leva ainda mais adiante em nossa jornada através da raiva e da culpa para a impecabilidade que é o nosso lar. Citação. Eis aqui a chave do significado em um mundo que parece não fazer sentido. Eis aqui o caminho para a segurança nos perigos aparentes que parecem ameaçar-te a cada esquina, trazendo a incerteza para todas as tuas esperanças de jamais achar a quietude e a paz. Aqui todas as perguntas são respondidas. Aqui está finalmente assegurado o fim de toda incerteza. Comentário. Mais uma vez, nos é dito que vamos vivenciar problemas, perigo e inquietude aqui. E a resposta para tudo isso repousa no perdão. A resposta nunca será encontrada por sermos indulgentes com nosso especialismo, pois precisamos voltar à fonte do problema, o tomador de decisões na mente que escolheu errado. O perdão nos leva até lá para desfazermos o equívoco. Além disso, o perdão é o único conceito que provê qualquer, abre aspas, significado em um mundo que parece não fazer sentido, fecha aspas.
O mundo realmente não faz sentido quando visto através da mente do especialismo e dos interesses separados. No entanto, o perdão corrige gentilmente essa percepção da mente errada, mudando nosso pensamento para os interesses compartilhados. Quando nosso autoconceito estiver restaurado ao tomador de decisões, estamos livres finalmente para fazer a única escolha certa e ver nosso irmão como nós mesmos. Os parágrafos 2 a 5 descrevem a natureza da mente que não perdoa. Embora a culpa não seja especificamente discutida nesses parágrafos, ela está sob as palavras de Jesus, que apontam para a culpa na mente em relação às nossas ações pecaminosas contra Deus. O horror dessa culpa nos impele a projetá-lo nos outros, julgando-os pelo pecado secreto que acreditamos estar em nós mesmos. Eu não perdoo você porque preciso das mágoas para torná-lo responsável pela minha infelicidade, vendo-o como o vitimador que injustamente colide com minha face de inocência. O leitor pode se recordar desse termo importante de, entre aspas, autoconceito versus ser. O autoconceito que justifica o fato de nos tornarmos uma mente que não perdoa e alegremente permanecermos dessa forma. Citação: acredita, a face da inocência, que é boa dentro de um mundo mau. Esse aspecto pode ter raiva, pois o mundo é ruim e não é capaz de prover o amor e o abrigo que a inocência merece. E assim, frequentemente, essa face se banha de lágrimas pelas injustiças que o mundo faz para com aqueles que querem ser generosos e bons. Esse aspecto nunca ataca em primeiro lugar. Mas a cada dia, uma centena de pequenas coisas constituem pequenos ataques à sua inocência, provocando-a à irritação e, afinal, abertamente ao insulto e ao abuso. A face da inocência que o autoconceito veste com tanto orgulho pode tolerar o ataque em autodefesa, pois não é fato bem conhecido que o mundo trata com dureza a inocência indefesa? A face da inocência que o autoconceito veste com tanto orgulho pode tolerar o ataque em autodefesa, pois não é fato bem conhecido que o mundo trata com dureza a inocência indefesa? Ninguém que faça um retrato de si mesmo omite essa face, pois tem necessidade dela. Texto, capítulo 31. Comentário: a mente que não perdoa, oculta por trás da face de inocência, portanto, tem sua base na culpa. Comentário: a mente que não perdoa, oculta por trás da face de inocência, portanto, tem sua base na culpa, que também é a fonte de suas características, que Jesus agora descreve. Citação: a mente que não perdoa é cheia de medo e não oferece espaço ao amor para ser ele mesmo, nenhum lugar onde ele possa estender as suas asas em paz e elevar-se acima do tumulto do mundo. Comentário: ela é cheia de medo porque o ódio e o assassinato que acreditamos estar dentro de nós, projetamos nos outros. Assim, tudo que mantemos contra nós mesmos, começando com a crença em que assassinamos Deus para que pudéssemos viver, é visto em algum outro lugar. Segue-se a isso, portanto, que ficamos aterrorizados porque vemos assassinos em todos os lugares ao nosso redor, não percebendo que é o nosso sonho e que nós somos os verdadeiros assassinos, como essa declaração familiar do texto deixa claro. Citação: o segredo da salvação é apenas esse. Tu estás fazendo isso a ti mesmo. Seja qual for a forma do ataque,
isso ainda é verdadeiro. Seja quem for que se coloque no papel do inimigo e do agressor, isso ainda é a verdade. Seja o que for que pareça ser a causa de qualquer dor ou sofrimento que sintas, isso ainda é verdadeiro, pois não reagirias de forma alguma a figuras de um sonho que soubesses que estavas sonhando. Que elas sejam tão odientas e más quanto puderem, não poderiam ter nenhum efeito sobre ti, a não ser que tenhas fracassado em reconhecer que esse é o teu sonho. Texto, capítulo 27. Comentário. Portanto, a verdadeira fonte do meu medo é esquecer o sonho e suas origens. Uma vez que mantenho mágoas contra você, me tornando uma mente que não perdoa, esqueço que o medo vem de mim, o sonhador do sonho. Tudo o que eu vejo é medo ao meu redor, pronto a me golpear. Citação. Tu vês a ti mesmo como vulnerável, frágil, facilmente destruído e à mercê de inúmeros agressores mais poderosos do que tu. Texto, capítulo 22. Comentário. Uma vez que eu não sei que o ataque vem da minha mente, não existe maneira de escapar do medo, exceto por continuar me defendendo, projetando e atacando de novo e de novo. Citação. A mente que não perdoa é cheia de medo e não oferece espaço ao amor para ser ele mesmo. Nenhum lugar onde ele possa estender as suas asas em paz e elevar-se acima do tumulto do mundo. A mente que não perdoa é triste, sem esperança de descanso e de liberar-se da dor. Ela sofre e habita na miséria, espreitando a escuridão sem ver, mas certa do perigo que lá a ronda. Comentário. Jesus descreve um paranoico clássico, alguém que está aterrorizado, embora não exista perigo objetivo. Tudo que a pessoa paranoica vê é seus próprios pensamentos assassinos, dirigidos pela culpa, projetados para fora. Ainda que o inimigo não possa ser visto, eles sabem que o inimigo está lá. O inimigo não visto final, de quem temos um medo terrível, é o Deus da projeção de culpa e vingança do ego, determinado a nos destruir pelos nossos pecados contra ele. Enquanto a culpa estiver em nossas mentes, será projetada e julgada em todos os outros. O sofrimento, portanto, é inevitável e a paz impossível. O ego nos assegura que nosso sofrimento tem valor, porque ele prova que algo ou alguém mais fez isso conosco, estabelecendo-nos como vítimas inocentes do pecado de outra pessoa. Em uma passagem encontrada depois, na seção já citada, lemos essas linhas, tão devastadoras para todos os que pensam que estão justificados em sua dor e sofrimento. Citação. Ver um mundo culpado não é senão o sinal de que o teu aprendizado foi guiado pelo mundo e tu olhas para ele assim como vês a ti mesmo. O autoconceito engloba tudo aquilo que contemplas e nada está fora dessa percepção. Se podes ser ferido por qualquer coisa, vês um retrato dos teus desejos secretos. Nada mais do que isso. E em qualquer espécie de sofrimento que possas ter, vês o teu próprio desejo escondido de matar. Texto, capítulo 31. Comentário. Jesus consistentemente nos ajuda a ver nossos egos pelo que eles são. Só então podemos escolher contra eles de forma significativa. Ele continua sua exposição sobre a falta de perdão do ego. Citação. A mente que não perdoa é dilacerada pela dúvida, confusa a respeito de si mesma
e de tudo o que vê, medrosa e com raiva, fraca e ameaçadora, com medo de seguir adiante, com medo de ficar, com medo de acordar ou de adormecer, com medo de qualquer som, todavia com mais medo ainda do silêncio, aterrorizada pela escuridão e, no entanto, mais aterrorizada ainda com a aproximação da luz. Comentário: essa é a condição de todos os que pensam estar nesse mundo. Nós lutamos para esconder nosso medo, ódio e autodúvida, absolutamente certos de que sabemos o que é verdadeiro, embora, bem dentro de nós, sabemos que Deus pensa de outra forma. Texto capítulo 23. A fonte desse medo não está do lado de fora, mas vem do que tornamos real dentro de nós, a crença em que assassinamos Deus e destruímos seu lar. Nós agora ficamos parados, aterrorizados de que Deus se erga da tumba na qual o colocamos e volte para nos punir. Ninguém pode existir com tal medo, e nós agimos rapidamente para ocultá-lo, fazendo um mundo e um corpo nos quais nos escondermos, e depois invocando nosso especialismo para proteger nossas mentes aterrorizadas de tudo o que acreditamos que espreita lá, em malicioso silêncio. Nós ingenuamente acreditamos no conto do ego de que tais defesas iriam nos proteger do medo. Lembrem-se de que nós trancamos e enterramos tanto a mente certa quanto a mente errada. Nós não apenas tememos a escuridão da culpa, mas a luz da expiação, em cuja presença nossa individualidade desaparece. Isso transforma nosso medo da culpa em ataque, em meras defesas que nos protegem da luz que ilumina e dissipa a escuridão do nosso ser. O ódio do ego tem uma camada dupla de defesas que nos protege da luz da verdade interna. A primeira é a culpa repleta de ódio, e a segunda é o ódio que projetamos em outra pessoa. A primeira reside na mente, a última no corpo, mas ambas compartilham o propósito de nos manter trancados na escuridão que impede que escolhamos a luz. Citação: o que pode a mente que não perdoa perceber, senão a sua própria perdição? O que pode contemplar, senão a prova de que todos os seus pecados são reais? Comentário: eu observo minha danação, porque projetei meus pecados no mundo, e vejo sua punição condenatória em todos os lugares ao meu redor. O pecado final é o assassinato, que é o motivo pelo qual acredito que todos lá fora querem meu sangue, de fato ou simbolicamente, por roubá-lo de mim. Em outras palavras, nós merecemos ser punidos pelo pecado de termos destruído o céu, e nossa dor e sofrimento provam que os pecados são reais. Citação: a mente que não perdoa não vê equívocos, só pecados. Comentário: os pecados não estão em mim, mas em todos os outros. Se eu realmente admitir que eles estão em mim, será apenas porque o pecado de outra pessoa me tornou assim. No fim, tentamos provar que não somos responsáveis, mas a face da inocência que acalentamos como a nossa própria. Citação: olha para o mundo com olhos que não veem e grita ao ver as suas próprias projeções erguerem-se para atacar a sua miserável paródia de vida. Comentário: já vimos antes que os olhos do corpo realmente não veem,
mas simplesmente seguem os ditames da mente egóica, que vê separação, pecado, culpa, especialismo e morte. O manual explica, citação: no entanto, com toda certeza, é a mente que julga o que os olhos contemplam. Citação: no entanto, com toda certeza, é a mente que julga o que os olhos contemplam. É a mente que interpreta as mensagens dos olhos e lhes dá significado, entre aspas. E esse significado não existe absolutamente no mundo lá fora. O que é visto como, entre aspas, realidade, é simplesmente o que a mente prefere. A sua hierarquia de valores, o que é visto como, entre aspas, realidade, é simplesmente o que a mente prefere. A sua hierarquia de valores é projetada para o que está fora. A mente classifica o que lhe trazem os olhos do corpo de acordo com seus valores pré-concebidos, julgando aonde cabe melhor cada dado dos sentidos. Manual dos Professores, capítulo 8. Comentário: nossos olhos, entre aspas, veem a loucura do ódio nos outros, em vez de reconhecerem sua culpada presença em nós mesmos. Portanto, Jesus realmente descreve o ato de pegarmos nosso auto-ódio de culpa, projetá-lo e ver nossas próprias projeções prontas a nos atacar. Nossa culpa é uma paródia do amor, e a, entre aspas, miserável paródia da vida é o nosso corpo, porque é isso que pensamos que nasce, vive e morre, e luta tão duramente para proteger o tempo todo sua vida limitada. No entanto, é o corpo que é uma paródia da nossa verdadeira vida como espírito. Citação: ela quer viver, mas deseja estar morta. Comentário: a mente que não perdoa deseja estar morta porque a dor aqui é muito esmagadora. No entanto, o que é realmente extraordinário é com que perícia defendemos nossa dor. Não estando mais no céu, nós existimos em um estado de terror e agonia nesse mundo. Ainda pior, nós acreditamos que estamos aqui porque acreditamos ter destruído o céu, o que significa que não apenas não estamos em casa, mas não existe mais qualquer lar para o qual retornar. Nós, portanto, estamos para sempre condenados a vagar nesse mundo como forasteiros, sabendo que ele não nos pertence, mas não sabendo aonde ir. É aí que a morte se torna preferível. Eu mencionei que a primeira parte da lição 182, abre aspas, eu me aquietarei por um momento e irei para casa, fecha aspas, provê um registro maravilhoso do quanto nos sentimos mal acreditando estar aqui. Implícito nisso, Jesus está nos dizendo para não fingirmos que somos felizes aqui. A verdadeira felicidade vem de percebermos que ela não pode ser encontrada aqui, mas que existe uma maneira de retornarmos a ela. É uma alegria que aprende que o mundo é um sonho e que realmente existe uma maneira de despertarmos do seu sofrimento e dor. Citação: quer o perdão, mas não vê esperança alguma. Comentário: todos nós dizemos que queremos ser perdoados, mas não estamos em contato com a verdadeira fonte da falta de perdão, a decisão da mente de ser cheia de pecado. É por isso que não vemos esperança. A Igreja Católica fez uma instituição desse desejo de perdoar, chamada Sacramento da Penitência. No entanto, a mágica nunca funciona,
porque a causa do pecado, nossa decisão de sermos separados de Deus, nunca é vista. É por isso que podemos dizer que queremos ser perdoados, mas profundamente dentro de nós, isso nunca vai acontecer, porque ainda desejamos a existência do pecado em vez da vida de Deus. Citação: quer escapar, mas não pode conceber nenhuma saída, porque vê o pecado em toda parte. Comentário: nós queremos escapar, novamente, porque bem profundamente dentro de nós percebemos que não existe felicidade aqui. No entanto, sabemos que não existe escapatória da natureza totalmente difundida do pecado, cuja característica assassina nós negamos e tornamos real fora de nós. O que acontece quando você é confrontado por um assassino, de quem escapar é impossível? Você morre. Na verdade, todos nesse mundo morrem. Ainda que consigamos escapar dos assassinos do corpo, Homo sapiens, micro-organismos ou as, entre aspas, leis da natureza. No final, sabemos que o assassino não visto vai nos levar, o que é provado pela realidade, entre aspas, da morte. Essa é a falta de esperanças sobre não escaparmos que Jesus expressa aqui. Lembrem-se de que em si mesmo o sistema de pensamento do ego é a prova de tolos. Texto, capítulo 5. Citação: a mente que não perdoa está em desespero, sem a perspectiva de um futuro que possa lhe oferecer alguma coisa que não seja mais desespero. Comentário: o mesmo ponto reiterado. Não pode haver esperança porque tudo morre. Foi assim que fizemos o mundo das nossas vidas individuais. Todos nascem apenas para morrer, pois isso prova que o pecado da separação é real e encontrou sua punição justificada. O ego triunfou mais uma vez. Citação: no entanto, considera o seu julgamento do mundo como irreversível e não vê que ela própria se condenou a esse desespero. Comentário: essa é a, entre aspas, beleza da negação e da projeção. Não estamos cientes do que estamos fazendo. No entanto, estamos muito convencidos de que estamos certos, como o resto desse parágrafo vai deixar claro. Nosso julgamento do mundo é irreversível. Eu sou a face da inocência. Não foi minha escolha nascer, e veja quantas coisas terríveis aconteceram comigo e vão continuar a acontecer comigo e com aqueles a quem eu amo. Além disso, não existe nada que eu possa fazer para mudar a inevitabilidade dessa sina dura e desesperadora. Em outras palavras, nós não percebemos que somos os sonhadores do sonho. O sonho não está me sonhando. Eu, o tomador de decisões na mente, estou sonhando-o. No entanto, nós esquecemos de que temos uma mente. Estamos conscientes apenas do que nossos órgãos sensórios reportam e nosso cérebro interpreta. É a função do milagre reestabelecer a relação correta de causa e efeito, para que finalmente possamos desfazer a fonte do nosso desespero e suas defesas, conhecidas como a face da inocência. Citação: o sonhador de um sonho não está desperto, mas não sabe que dorme. Ele vê ilusões de si mesmo como estando doente ou bem, deprimido ou feliz, mas sem uma causa estável com efeitos garantidos. O milagre estabelece que tu estás sonhando um sonho e que o seu conteúdo não é verdadeiro.
Esse é um passo crucial para se lidar com ilusões. Ninguém tem medo delas quando percebe que as inventou. O medo mantinha-se em seu lugar porque ele não havia visto que era o autor do sonho e não uma de suas figuras. Ele dá a si mesmo as consequências que sonha ter dado a seu irmão. Assim, ele teme o próprio ataque, mas o vê nas mãos de outrem. Como vítima, sofre em função dos efeitos do ataque, mas não do que o causou. Ele não foi o autor do próprio ataque e é inocente em relação ao que causou. O milagre nada faz senão mostrar-lhe que ele não fez nada. Texto, capítulo 28. Citação. Pensa que não pode mudar, pois o que vê dá testemunho de que seu julgamento é correto. Comentário. Nós tentamos mudar e aperfeiçoar a nós mesmos, melhorando nossas vidas e etc. Mas a essência do Homo sapiens é imutável. Todos os corpos terminam no túmulo, porque o pensamento da morte não muda. Não podemos mudar o pensamento na mente, porque nem mesmo sabemos que temos uma mente, para não dizer uma mente capaz de mudar. O propósito de Jesus para Um Curso em Milagres é nos fazer aprender que nós realmente temos uma mente e que a mudança no mundo é sem significado, porque não mudamos nada além de sombras. É apenas o sistema de pensamento da mente que precisa ser modificado. Citação. Não pergunta porque pensa que sabe. Não questiona, pois tem certeza de que está certa. Comentário. Nossa certeza é sobre a realidade do mundo físico e suas, entre aspas, leis. Elas não precisam ser questionadas porque obviamente são verdadeiras. Na realidade, os maiores pensadores da história as afirmaram. Mas bem de vez em quando, um gênio muda uma lei aparentemente imutável, como vimos, por exemplo, quando falamos sobre a visão do universo, de Ptolomeu a Copérnico. No entanto, ainda falamos de um universo. Que diferença realmente faz se a Terra gira ao redor do Sol ou vice-versa? Ainda permanece um mundo lá fora para observar e estudar, e pouquíssimas pessoas questionam essa presunção fundamental. Mesmo os físicos quânticos, que realmente questionam a realidade do mundo material, não questionam os pensamentos que fizeram o mundo material. Um Curso em Milagres, por outro lado, nos faz questionar não apenas o mundo, mas seu sistema de pensamento subjacente de culpa. Assim, Jesus diz: aprender esse curso requer disponibilidade para questionar todos os valores que mantens. Nenhum pode ser mantido oculto e obscuro sem pôr em risco o teu aprendizado. Nenhuma crença é neutra. Todas têm o poder de ditar cada decisão que tomas, pois uma decisão é uma conclusão baseada em todas as coisas nas quais acreditas. Texto, capítulo 24. Comentário. Ajudando-nos a trazer à tona o que realmente acreditamos, Um Curso em Milagres expõe a causa da nossa aflição. Agora trazida ao questionamento, a até então oculta crença na separação e na culpa pode ser examinada, desafiada e modificada. Nos 2 próximos parágrafos, Jesus se volta para o perdão e a lição termina com um exercício prático que implementa os princípios que ele discute agora nos parágrafos 6 e 7. Citação. O perdão é adquirido. Não é inerente à mente que pode pecar. Comentário.
Jesus começa falando sobre a verdadeira mente que não pode pecar. O perdão, por outro lado, é a correção que tem que ser aprendida pela mente dividida para podermos desaprender o que o ego tem ensinado. O ego fala primeiro e está sempre errado, e o Espírito Santo é a resposta. Citação: lembra-te de que o Espírito Santo é a resposta, não a pergunta. O ego sempre fala em primeiro lugar. É caprichoso e não quer o bem do seu autor. Texto, capítulo 6. Comentário: o perdão é a técnica de ensino do Espírito Santo e é algo que precisamos aprender e, como já vimos muitas vezes, praticar. Nós, portanto, voltamos ao ponto que afirmamos ao discutirmos a terceira revisão das lições. Esses ensinamentos têm que ser praticados e aplicados. Citação: como o pecado é uma ideia que ensinaste a ti mesmo, o perdão também tem que ser aprendido por ti, mas com um professor diferente de ti, aquele que representa o outro ser em ti. Comentário: ensinando-nos a mudarmos nossas mentes, Jesus está nos ajudando a mudar nosso professor. Nós, o tomador de decisões, identificado com o ego, temos ensinado a nós mesmos que o pecado e a individualidade são reais, mas não são culpa nossa. Alguém o cometeu primeiro. Essa insanidade é reforçada pelo mundo, cujo propósito é ser um lugar que diz, abre aspas, eu nasci, eu existo como um indivíduo, mas não fui eu que fiz isso, fecha aspas. Portanto, precisamos de outro professor que nos diga, abre aspas, sinto muito, mas foi você que fez isso. No entanto, as boas novas é que você apenas pensa que fez. Na realidade, isso tudo é um sonho, fecha aspas. A prática do perdão, perdoando aos outros pelo que eles não fizeram, nos permite entender a natureza ilusória do mundo e nossa parte ilusória em fazê-lo e sustentá-lo. Citação: através dele, o Espírito Santo, aprendes a perdoar o ser que pensas que fizeste e a deixá-lo desaparecer. Comentário: nós primeiro temos que perceber que fizemos esse ser. Essa é a carga principal de, abre aspas, autoconceito versus ser. Fecha aspas. Uma seção que já citamos e vamos citar mais uma vez. Citação: um autoconceito é feito por ti. Ele não tem absolutamente qualquer semelhança contigo. É um ídolo feito para tomar o lugar da tua realidade como filho de Deus. Texto, capítulo 31. Comentário: nós pensamos que o mundo nos fez e que somos a face da inocência sobre a qual o mundo pecador age, um mundo que é responsável por nossa infelicidade e merece condenação. Citação: eu sou essa coisa que fizeste de mim, e olhando para mim, tu és condenado devido ao que eu sou. Texto, capítulo 31. Comentário: no entanto, estamos aprendendo que, uma vez que fizemos o ser inocente para culparmos os outros, somos nós que podemos fazer algo a esse respeito. Portanto, com o primeiro passo no perdão, nós destrancamos a porta para a mente errada e percebemos que o assassino não está lá fora, mas que ele sou eu, meu falso ser. Destrancando a porta e revelando o primeiro escudo, sou capaz de dar o próximo passo e ver que meu ser culpado, assassino, também foi inventado. O segundo passo, portanto, é perceber que eu só penso que fiz o ser.
eu não apenas fiz você como o vitimador, mas fiz a mim mesmo como vitimador também. No instante em que a segunda porta é aberta, eu percebo que foi tudo um sonho e que a minha realidade, como a de Jesus, permaneceu imutável. Abre aspas. Tu podes ser a causa de um sonho, mas nunca dará a ele efeitos reais. Fecha aspas. Texto, capítulo 28. Citação. Assim, devolves a tua mente unificada àquele que é o teu ser e que jamais pode pecar. Comentário. Com as duas portas destrancadas, toda a mente dividida desaparece e nós redespertamos para nosso ser como Cristo. O processo ainda é lindamente resumido nesse último parágrafo da seção da qual já citamos. Entre aspas, revertendo causa e efeito. Citação. Esse mundo está cheio de milagres. Eles estão em silêncio radiante, ao lado de cada sonho de dor e de sofrimento, de pecado e de culpa. Eles são a alternativa para o sonho, a escolha de ser o sonhador ao invés de negar o papel ativo na invenção do sonho. Eles são os efeitos felizes de trazer de volta a consequência da doença à sua causa. O corpo é liberado porque a mente reconhece, abre aspas, isso não está sendo feito a mim, mas eu estou fazendo isso, fecha aspas. E desse modo, a mente está livre para fazer uma outra escolha. Tendo aqui o seu início, a salvação procederá para mudar o curso de cada passo na descida para a separação, até que todos os passos tenham sido retraçados, a escada tenha desaparecido e todo o sonhar do mundo tenha sido desfeito. Texto, capítulo 28. Comentário. No próximo parágrafo, Jesus fala especificamente sobre a necessidade de praticarmos o princípio teórico do perdão. Citação. Cada mente que não perdoa te apresenta uma oportunidade para ensinar à tua própria mente como perdoar a si mesma. Comentário. Jesus não está se referindo à minha mente que não perdoa, mas àquelas que eu percebo ao meu redor. Enquanto eu perceber a falta de perdão em outro, começo minha prática ali. Isso não é assim porque, na verdade, existe alguém lá fora para perdoar. Mas, uma vez que existe falta de perdão no meu sonho, preciso começar onde penso estar. Jesus me ajuda a perceber que cada experiência que tenho com alguém que acredito estar me atacando é minha oportunidade de olhar de forma diferente para mim mesmo, reconhecendo que meu mundo é abre aspas, retrato externo de uma condição interna, fecha aspas, texto capítulo 21. Uma oportunidade de me reconectar com o meu tomador de decisões, o você dessa sentença, para que eu possa escolher outra vez. Citação. Cada uma delas espera a liberação do inferno por teu intermédio e se volta para ti, implorando-te o céu aqui e agora. Ela não tem esperança, mas vens a ser a sua esperança. Comentário. Todos nesse mundo estão pedindo ajuda, expressando a necessidade de liberação do inferno. Nós compartilhamos a necessidade comum de aprender que estamos errados e que existe de verdade outro sistema de pensamento em nossas mentes que podemos escolher. Você precisa de mim como um lembrete, pois meu exemplo de paz e amor demonstra que existe outra escolha a ser feita. Assim, Jesus diz no texto que cada ataque é uma expressão de medo, e o medo é um pedido de amor que foi negado. Citação. Considera então o quanto te servirá a interpretação que o Espírito Santo dá aos motivos dos outros.
tendo te ensinado a só aceitar nos outros pensamentos amorosos e a considerar todas as outras coisas como um pedido de ajuda, ele te ensinou que o medo em si mesmo é um pedido de ajuda. É isso o que realmente significa reconhecer o medo. Se não protegeres o medo, ele vai reinterpretá-lo. Esse é o valor máximo que há em se aprender a perceber o ataque como um pedido de amor. Nós já aprendemos que o medo e o ataque estão inevitavelmente associados. Se apenas o ataque produz medo, e se vês o ataque como o pedido de ajuda que de fato é, a irrealidade do medo tem que despontar em ti, pois o medo é um pedido de amor, em reconhecimento inconsciente do que foi negado. Texto, capítulo 12. Comentário. Se eu estou em minha mente certa, usando os olhos de Jesus em vez dos meus, quando você me ataca, vejo seu ataque como uma expressão de medo e seu medo como uma declaração que diz, abre aspas, por favor, mostre-me que estou errado. Por favor, mostre-me que existe outro sistema de pensamento que posso escolher. Fecha aspas. Na extensão na qual eu posso ser sem defesas e pacífico, testemunharei a escolha da mente certa para você. E, enquanto faço isso, reforço-a em mim mesmo. É assim que somos ensinados a ver nossos relacionamentos especiais e é assim que eles se tornam santos. Citação. A mente que não perdoa tem que aprender através do teu perdão que foi salva do inferno. Comentário. A razão é que existe uma escolha pelo céu que você pode fazer. Eu não posso escolhê-la para você, mais do que Jesus pode escolhê-la para nós. No entanto, eu posso servir como um exemplo de alguém que fez, pelo menos no instante santo, essa escolha para si mesmo. Nós precisamos uns dos outros para fortalecer nossa resolução de sermos curados. Citação. E ao ensinares a salvação, aprenderás. No entanto, todo o teu ensino e o teu aprendizado não virão de ti, mas do professor que te foi dado para mostrar-te o caminho. Comentário. O ensino não é feito por nós, mas através de nós, pelo Espírito Santo. Além disso, não sou eu, como um indivíduo, que aprendo, pois o aprendizado que penso empreender aqui reflete um processo na minha mente, o tomador de decisões aprendendo com o Espírito Santo. Meu ser pessoal não aprende nada aqui porque ele não está aqui. A mente, identificada com o ego, não pode realmente aprender também. Só quando eu, o tomador de decisões, escolho um novo professor, o aprendizado realmente começa. O resto da lição trata de um exercício em perdão, em uma forma que reaparece em outras lições também. Jesus nos pede para imaginarmos um inimigo, nosso parceiro de ódio especial, e depois vermos luz ali. A seguir, fazemos o mesmo com alguém em que pensamos como um amigo, nosso parceiro de amor especial. Jesus quer que aprendamos a não ver diferenças entre as categorias de amor e ódio que tornamos tão reais e importantes. Em conclusão, vamos incluir a nós mesmos nessa luz. O paradigma é então vermos todas as pessoas, aquelas que amamos, aquelas que odiamos e a nós mesmos, como o mesmo, não deixando ninguém de fora. Lembrem-se de que as diferenças são o lar do ego, enquanto a unidade comum é o lugar de descanso do Espírito Santo. Agora, o exercício. Citação. Hoje praticaremos aprender a perdoar. Se estiveres disposto hoje,
podes aprender a pegar a chave da felicidade e usá-la a favor de ti mesmo. Dedicaremos 10 minutos pela manhã e mais 10 à noite ao aprendizado de dar o perdão e também de recebê-lo. Comentário. Jesus nos ensinou os princípios do perdão e nos pede para os colocarmos em prática. A lição provê a forma, mas isso não é algo feito apenas 2 vezes durante o dia. Seguindo as instruções, a meditação formal só precisa ser feita 1 ou 2 vezes, mas os princípios deveriam ser trazidos à consciência durante o dia todo, sempre que formos tentados a formar alianças e a nos identificarmos com um grupo contra outro. Citação. A mente que não perdoa não acredita que dar e receber são a mesma coisa. Mas hoje tentaremos aprender que são uma só, praticando o perdão em relação a alguém que pensa ser um inimigo e a alguém que consideras como um amigo. E ao aprender a vê-los como um só, estenderemos a lição a ti mesmo e veremos que no seu escape estava incluído o teu. Comentário. Implícito aqui e muito mais explícito em outros trechos está o tema da unicidade, talvez o tema mais crucial no Um Curso em Milagres. Nossa realidade é a de que nós somos um em Cristo, que é totalmente uno com Deus, a perfeita unicidade que é o céu. Citação. O céu não é um lugar, nem uma condição. É meramente uma consciência da perfeita unicidade e o conhecimento de que nada além disso existe, nada fora da unicidade e nada mais dentro dela. Texto capítulo 18. Comentário. Esse estado de unidade nunca pode ser alcançado no mundo dualista de corpos, mas pode ser refletido aqui através do perdão. Ele vem por não vermos os outros com interesses separados dos nossos. Nós diferimos em forma, mas não em conteúdo, pois compartilhamos o mesmo sistema de pensamento ilusório no qual acreditamos ter assassinado Deus e depois escapado para o mundo. Nós, portanto, compartilhamos a mesma necessidade de escapar dessas ilusões e isso, mais uma vez, inclui aqueles que odiamos e aqueles que amamos. Esse é o significado subjacente da lição. Nós somos um em nossas mentes erradas e um em nossas mentes certas, um em nossa habilidade de escolher e, finalmente, um em Cristo. Citação. Dá início aos períodos de prática mais longos pensando em alguém de quem não gostes, que pareça irritar-te ou te cause contrariedade se vieres a encontrá-lo. Alguém que de fato desprezes ou apenas tentes ignorar. Não importa a forma que tome a tua raiva, provavelmente já o escolheste. Ele servirá. Comentário. Note que nessa categoria, Jesus inclui todos aqueles contra quem mantemos pensamentos negativos. Quer essas mágoas sejam, entre aspas, grandes ou, entre aspas, pequenas, é irrelevante. Não existe hierarquia de ilusões. Texto capítulo 23. Uma leve irritação ou intensa fúria são o mesmo, como vemos nessa passagem já citada, que fala da relativa intensidade das nossas reações zangadas aos pensamentos mágicos. Citação. Pode ser apenas uma leve irritação. Pode também tomar a forma de intensa ira, acompanhada de pensamentos de violência, fantasiados ou aparentemente encenados. Não importa. Todas essas reações são a mesma. Elas obscurecem a verdade e isso nunca pode ser uma questão de grau. Ou a verdade é aparente, ou não o é. Não pode ser parcialmente reconhecida. Aquele que não está ciente da verdade não pode deixar de contemplar ilusões. Manual dos Professores,
capítulo 17. Comentário. Atribuir poder a outro de afetar a paz da nossa mente, um pouco ou muito, é suficiente para justificarmos nossa reação negativa. Assim como todas as expressões de amor são máximas, texto capítulo 1, todas as expressões de ódio são máximas também. Se é verdadeiro para um, tem que ser verdadeiro para o outro. Não existem graduações na verdade ou na ilusão. Citação. Agora, fecha os olhos e vendo na tua mente, olha para ele por um momento. Tenta perceber nele alguma luz em algum lugar, um pequeno lampejo que nunca havias notado. Tenta perceber nele alguma luz em algum lugar. Tenta achar uma pequena centelha de luz brilhando através do feio retrato que mantens dele. Comentário. Essa não é uma lição sobre as afirmações da nova era, onde vemos luz em todos. Se nós lermos essa passagem cuidadosamente, poderemos ver Jesus dizendo que primeiro precisamos ver o, entre aspas, feio retrato, pois só então veremos a luz brilhando por trás dele. Esse feio retrato inclui alguém em quem você pensa como seu amigo. Não é difícil notar a raiva quase inevitável que surge quando esse, entre aspas, amigo, não diz ou faz mais o que você precisa, ou não está mais lá para você. Você precisa, portanto, primeiro entrar em contato com esse feio retrato, pois só então irá entender que perceber a feiura nos outros é uma defesa que você escolheu para ocultar a luz da verdade que está na sua mente, assim como na dos outros. A própria mensagem a Ellen e Bill esclarece a essência da prática do perdão. Você não pode perdoar o que não aceita em sua percepção. E você não pode se lembrar do amor até primeiro ter reconhecido o ódio. Portanto, Jesus disse aos seus 2 primeiros estudantes, citação, vocês não têm ideia da intensidade do seu desejo de se livrarem um do outro. Isso não significa que vocês não sejam intensamente impelidos um em direção ao outro, mas realmente significa que o amor não é a única emoção. Vocês não percebem o quanto odeiam um ao outro. Vocês não vão se livrar disso até que realmente o perceba, pois até então vão pensar que querem se livrar um do outro e manter o ódio. Vocês realmente odeiam e temem um ao outro, e seu amor, que é muito real, está totalmente obscurecido pelo ódio. Olhem tão calmamente quanto puderem para o ódio, pois se vamos negar a negação da verdade, primeiro precisamos reconhecer o que estivemos negando. A ausência de felicidade, página 297. Comentário. A última linha é uma referência direta à declaração familiar do texto. Abre aspas. A tarefa do trabalhador de milagres é negar a negação da verdade. Fecha aspas, texto capítulo 12. Isso enfatiza a necessidade de olharmos para a negação da verdade feita pelo ego, por exemplo, o ódio, para poder dizer de forma significativa, entre aspas, eu não quero mais isso. Só então a decisão pelo amor pode ser efetiva. Só então podemos nos mover através da feiura do pecado para a beleza de Cristo. A forma da lição pede a prática com pessoas específicas, por causa da presunção autoevidente de que ainda nos identificamos com o corpo. Também precisamos entender que a luz de Cristo brilhando em nossas mentes, ameaçadora porque significa o fim do nosso especialismo, encobriu o feio retrato do pecado e da culpa. Isso, então, é encoberto pelo feio retrato de outra pessoa.
Antes de vermos a luz, precisamos primeiro ver a feiura que criamos erroneamente em nosso parceiro especial e em nós mesmos, e entendermos que fizemos isso para proteger a nós mesmos da unicidade. Portanto, Jesus nos encoraja a olharmos para o retrato, para o que significa o feio retrato. Citação: olha para esse retrato até que vejas uma luz em algum ponto, e em seguida tenta deixar que essa luz se estenda até cobri-lo, fazendo com que o retrato seja bonito e bom. Comentário: entre aspas, os dois retratos, Jesus diz de novo e de novo para olharmos para o retrato. Texto capítulo 17. A feia dádiva de morte do ego. Mais uma vez, nós fizemos o feio retrato externo para ocultar a feiura interior, que foi feita para ocultar a luz e beleza da nossa identidade. Quando olhamos com Jesus, a feiura simplesmente desaparece, porque ela era mantida no lugar por um desejo de sermos separados dele. Quando esse desejo se vai, a defesa da feiura não pode permanecer, permitindo que a luz que sempre esteve lá brilhe. Portanto, não precisamos desempenhar ginásticas mentais, por meio das quais transformamos um feio retrato em outro bonito. Essa é a função do Espírito Santo, não a nossa, trazida pelo reconhecimento do propósito de ver a feiura em outros e em nós mesmos. Com os véus da ignorância removidos, a beleza da luz brilha, dissipando a escuridão da feiura da culpa, pois nosso propósito mudou da feiura da culpa para a beleza do perdão. Olha por um momento para essa percepção mudada e volta a tua mente para aquele a quem chamas de amigo. Procura transferir para ele a luz que aprendeste a ver em torno do teu antigo, entre aspas, inimigo. Percebe-o agora como mais do que um amigo para ti, pois nessa luz a sua santidade te mostra o teu Salvador, salvo e pronto a salvar, curado e íntegro. Comentário: a segunda parte do exercício pede uma repetição do processo, mas agora com nosso amigo especial, aprendendo a lição da similaridade inerente do nosso amigo e inimigo. Essa pessoa escolhida se torna, entre aspas, mais do que um amigo, pois ela transcendeu o especialismo da nossa percepção da santidade, que está em todas as pessoas. Portanto, somos salvos conforme salvamos, curados conforme curamos, tornados completos conforme vemos a completeza. Que lindo nosso mundo se tornou! Agora que vimos a linda luz da filiação e perdoamos tanto a escuridão do nosso especialismo no nosso, entre aspas, inimigo, quanto no nosso, entre aspas, amigo, abraçamos a nós mesmos na luz única do único Filho. Citação: então, deixa que ele ofereça a ti a luz que vês nele, e deixa que o teu, entre aspas, inimigo e o teu amigo se unam, abençoando-te com o que deste. Agora és um com eles e eles contigo. Agora foste perdoado por ti mesmo. Não esqueças, ao longo do dia, o papel que o perdão desempenha em trazer felicidade a cada mente que não perdoa, incluindo entre elas a tua. Dize a ti mesmo a cada hora: o perdão é a chave da felicidade. Despertarei do sonho de que sou mortal, falível e cheio de pecado, e saberei que sou o Filho perfeito de Deus. Comentário: durante o dia todo, sempre que você for tentado a ver qualquer pessoa amortalhada na escuridão,
em ódio especial ou amor especial, diga a si mesmo: eu posso despertar desse sonho de morte, porque é o meu sonho e, portanto, minha mente tem o poder de fazer outra escolha. A feiura que vi fora de mim apenas mascarou a feiura que tornei real dentro de mim, embora seja ilusória. Agora, o sonho do pecado está acabando, e a felicidade nascida do perdão enche meu coração grato e alegre, conforme enche a filiação como um todo sem pecado. Citação: o perdão faz com que o mundo do pecado venha a ser um mundo de glória, maravilhoso de se ver. Cada flor brilha na luz e cada pássaro canta a alegria do céu. Não existe tristeza e não existe separação aqui, pois todas as coisas são totalmente perdoadas. E o que foi perdoado tem que se unir, pois nada se interpõe entre eles para mantê-los separados e à parte. Texto, capítulo 26.